Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Estamos nós aqui de volta novamente com o nosso podcast temporada 2025, com muita alegria para batermos assim papo gostoso, falando de vários temas, vários assuntos importantes. Lembrando a vocês que o podcast, apesar de se chamar Homens de Valor, mas são temas úteis para qualquer pessoa, gente. Por isso a gente reforça sempre para você compartilhar, comentar, enfim, divulgar o nosso podcast, porque são assuntos pertinentes, que edificam, assuntos bíblicos, assuntos do dia a dia. Então é isso. Vá compartilhando agora o nosso podcast, porque a galera de hoje, que é a galera de sempre, vocês vão gostar. Vamos à nossa vinheta. Então, gente, o nosso início de temporada agora, 2025, vamos tratar hoje de um assunto muito importante, um assunto bíblico com essa turma aqui, que eu acho que não precisa apresentar, pelo amor de Deus. Apresentar Manu não tem a menor graça. Apresentar o reverendo Rodrigo não tem a menor graça. Então são eles, os de sempre, somos nós, para mais uma temporada, repito, 2025, do nosso podcast. Então, galera, e aí, com saudade, né? Saudade, desse papo. saudade. Eu, pelo menos, estava com saudade. Eu também estava. E aí, Rodrigão, tá com saudade ou não tá? Com saudade. A temporada 2025 promete, hein? Promete. O pessoal comenta. Eu tenho sido, vez por outra, abordado por irmãos, por pessoas que assistem o nosso podcast, comentam, são abençoados. E isso é o nosso retorno, né? A nossa alegria é saber que esse programa alcança pessoas, abençoa pessoas, instrui pessoas, edifica pessoas e assim por diante. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre unção versus propósito. A gente intitulou assim, baseado no seguinte raciocínio: as ações de Deus na vida das pessoas precisam cumprir propósitos. O nosso Deus é um Deus de propósito, a gente sabe disso. Quando você lê a Bíblia, ao longo de toda a história em que você vê a manifestação de Deus sobre as pessoas, isso sempre acontece visando propósitos, não é? Portanto, quando nós pedimos a Deus coisas, almejamos coisas, oramos em torno de desejos e anseios do nosso coração, eu acredito que isso também precisa visar propósitos, não é? Inclusive as orações em torno de anseios espirituais, Pastor Rodrigo, precisa cumprir propósitos. Baseado até naquela palavra de Tiago, que ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. De alguma maneira, as nossas petições e os nossos anseios e as nossas motivações, de alguma maneira, passam pelo crivo de Deus. Ele conhece as nossas motivações, né? Então, unção versus propósitos é um título que vai abordar o seguinte: quando pedimos a Deus para sermos cheios do Espírito Santo ou para sermos ungidos, é preciso aferir para que nós estamos pedindo isso ou por que nós estamos pedindo isso, não é? Tem gente que pede, sei lá, por vaidade espiritual, por achar que vai ter poder, por achar que vai ter poder. Tem outros que pedem. O que mais? Me ajuda aí. Autoridade, sinal de autoridade. Autoridade, para exercer autoridade. Deus só fala através dela. Deus só fala através dele. E por aí vai, né? Sim. Então, tem um texto na Bíblia muito interessante que a gente vai caminhar tendo esse texto como base, que está em Lucas capítulo 4, a partir do verso 16. É um texto interessante porque Jesus, aqui no início do seu ministério, na sinagoga, ele põe-se de pé, recebe o livro do assistente da sinagoga. Vamos ler o texto. Lucas capítulo 4, a partir do verso 16, diz assim:
Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, pela leitura do texto, quando a gente vê essa expressão para e para, é claro para a gente que há um propósito aqui. O texto mostra com clareza, e a gente quer comentar um pouquinho sobre esses propósitos para os quais Jesus foi ungido. Aqui tem a ver com o cumprimento da sua missão, com o cumprimento do seu ministério, né, terreno. Chamado, né? Oi? Do seu chamado. Do seu chamado. Então, vamos lá. Evangelizar. Primeira coisa, ungido para... Fala aí, Manu. É interessante que esse para, você foi até frisando na leitura, né? Exato. Você que está nos assistindo aí, você reparou que o pastor Rômulo, ele frisou ali no para. E foi para proclamar libertação, restauração, e uma série de questões voltadas ao ministério de Jesus. E aí você estava falando, eu estava lembrando hoje, pensando em algumas questões que nós ouvimos e vemos nos dias de hoje, que algumas pessoas têm esse para outras coisas, para enriquecer, para se dar bem, para ser conhecido, tornar-se famoso, ter seguidores. Isso, ter muitos seguidores, para ter seguidores. Então, quando a gente olha o Senhor Jesus Cristo, que, né, foi alguém, não, é alguém que está acima de todos, com todo o poder, que poderia, né? Eu recebi tudo isso para ser conhecido por todos, para ser isso, para ser aquilo. Não. Ele tinha o seu objetivo, ele tinha um propósito para que isso acontecesse. Só que as pessoas acabam pegando essa deixa, talvez o para serem o quê? Famosos, ricos, bem-sucedidos, em cima daquilo que a Bíblia não está falando, né? Porque tudo tem um propósito. Eu acho que essa passagem ela é riquíssima. Ela é riquíssima. E a gente pode ler, trazer para a nossa vida e nos submeter àquilo que o Senhor nos chamou para ser, né? Perfeito. Não ser algo que a Bíblia não está dizendo que é para a gente ser ou sermos. Não, e você levantou uma questão aí muito interessante. Para ser sincero, nem tinha pensado nela. Mas é uma verdadeira loucura o que a gente vê hoje em termos de desvirtuar propósitos, né? De se fugir do foco dos propósitos. É uma verdadeira loucura. É uma verdadeira loucura, pastor Rodrigo. As inclinações do coração humano, né? E o que é pior de tudo, gente, o que é pior de tudo é em nome de Deus, em nome da Bíblia, em nome do que se entende, do que se proclama que Deus mandou fazer. E aí, em nome disso, não tem limite para um indivíduo sair desse propósito e fazer o que vem na cabeça, né? É que, na verdade, nós, em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa de uma capacitação, de uma graduação ou de um curso técnico, de uma formação, de uma capacitação, de um revestimento para que você possa desempenhar aquela função que você vai desempenhar na sua vida. E no chamado de Deus, nas coisas de Deus, do reino de Deus, você precisa de uma capacitação. E essa capacitação é o revestimento do poder de Deus. Para você fazer a obra de Deus, você precisa dessa unção, desse revestimento, dessa capacitação que ela vem de Deus, com o propósito de fazer o quê?
a primeira coisa que a gente está falando aqui, abrindo esse leque, é evangelizar. Evangelizar. Quem está com unção de Deus, com a presença do Espírito Santo de Deus, para evangelizar, que é a primeira coisa que o texto fala, Sim. O seu coração ele deve estar cheio de Jesus. Como que alguém tem um encontro com Jesus e não tem vontade de falar de Jesus? Não fala de Jesus. Não combina isso. Né? Não. Ao mesmo tempo, também eu não preciso ser coerência. chato de falar de Jesus em todos os lugares, em todos os momentos. Não. Quem é ungido, quem tem unção, a Bíblia diz que aonde colocares a planta dos vossos pés, tu serás uma bênção. Ou seja, você calado, cheio do Espírito Santo de Deus, você ganha alguém para Cristo. Eu não sei se é impressão minha, que eu já estou ficando velho. Será? Mas... Será? Eu não sei, parece que em tempos atrás, aí, 20, 30 anos, o povo era mais aguerrido com o evangelismo. Fervoroso. Né? Mais desejoso com o evangelismo, ou mais interessado no evangelismo, e assim por diante. Parece que isso se perdeu ao longo do tempo. É isso mesmo, gente. Você não vê muito mais essa pegada evangelística da igreja. Né? Hoje, as pessoas falando de Jesus no trabalho, falando de Jesus na escola, enfim, falando de Jesus. Parece que isso se perdeu. Se eu estiver errado, vocês... A impressão que dá, né? A gente que está há um tempo já caminhando e a gente viu, né, os nossos pais, eu digo aqueles que trouxeram, né, o evangelho, que caminharam de uma forma que inspiravam, né? A gente olhava para o cristão antigamente, eles nos inspiravam. E hoje em dia, não é que o cristão não inspira, né? Existem muitos homens e mulheres, pastores, como nossos pastores aqui da Maranata, que nos inspiram. Mas, porém, quando a gente para e olha, generalizando, né, pegando um todo, a gente percebe que foi se enfraquecendo, né? Não é... Aparenta não ser como antigamente. Porém, eu estava pensando nisso esses dias, mas eu comecei a pensar também que o mundo ele tem mudado muito, né? Algumas questões, algumas formas de pregar o evangelho no passado, onde a gente presenciava, a gente ia para o trabalho, a gente via alguém pregando no ônibus, a gente via alguém pregando no trem, no metrô, a gente via as praças públicas com evangelistas pregando, como nós da Maranata fomos diversas e diversas vezes para as praças pregar o evangelho. Hoje a gente não vê. E aí eu fui ouvindo algumas pessoas. E algumas pessoas me trouxeram a lembrança que hoje há algumas leis que proíbem a pregação em certos locais. Em alguns locais, em locais públicos, inclusive. Não pode botar um som para poder falar, porque vai atrapalhar alguém que está trabalhando aqui, um escritório ali, as pessoas que estão passando. No metrô já não pode mais ser pregado o evangelho. No trem não pode ser pregado o evangelho. Essa também é uma forma de perseguição da igreja, porque eles vão encurralando o evangelho, né? Aqueles que pregam o evangelho. Então, antes a pessoa ia para o trabalho ouvindo a mensagem de Jesus no trem, no metrô, no ônibus. Hoje em dia já não se pode mais. Então acaba que isso vai fechando um pouco e a gente não consegue ver mais como antigamente. Eu não sei se é o povo que tem se esfriado e não tem buscado uma estratégia diferente, ou se as leis estão nos impedindo de chegarmos mais a pregar o evangelho como era pregado antigamente, e aqueles que não conhecem, como eu não conhecia e via, né, hoje não vem com tanta frequência, e nem nós mesmos, quando nós saímos, nós Mas aí, por outro lado, ver. Deixa eu provocar um pouquinho também para a gente olhar isso pelo maior número de ângulos possível. Por outro lado, hoje em dia, você tem as mídias sociais. Sim. Você tem a internet, que não tinha naquele tempo. E que essa ferramenta é uma ferramenta imbatível para se pregar o evangelho, se falar de Jesus, se proclamar as boas novas de salvação.
Enfim, eu não estou dizendo que isso não tenha sido feito. Até tem. Mas, ao mesmo tempo, você vê as pessoas usando a internet para tantas coisas desnecessárias que não agregam, não edificam, isso no contexto bíblico mesmo, que eu estou me referindo, né? Poderia explorar mais. Nesse universo aí. E que se poderia explorar mais, né? Você vê, enfim, blogs de pessoas que têm rede canal social, no de geral, YouTube, e promovendo discussões em torno da questão do evangelho, da questão da igreja, que não agrega, não edifica, não é? Eu acho que, pelo contrário, só distancia muita gente. Esse momento aqui, ele é evangelístico. Sim. Ele é evangelístico. Para quem vai nos ouvir, nos assistir, ele se torna um programa evangelístico. Agora, depende o que nós estamos fazendo com ele. A divulgação, estamos compartilhando. É uma oportunidade de compartilhar momentos como esse, como essa mesa aqui. Porque a gente procura falar com equilíbrio. Agora, o fato é o seguinte, alguém tocou aí, não sei se foi o pastor Rodrigo ou Manu, que quando a pessoa realmente tem um encontro com Cristo, ela se interessa em evangelizar. Sim, isso aí. Independente se ela tem um microfone, uma mídia, um público, ela quer evangelizar. É o foco. Ela vai evangelizar. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Na verdade, a testemunha só faz sentido em torno do que viu, do que presenciou. Se não viu, não presenciou, não viveu, não tem o que testemunhar. Não tem. Então, às vezes, eu tenho essa impressão que a falta do testemunho em relação ao evangelho, etc., tem muito a ver com o fato de que não viu, não se converteu, não provou Cristo realmente, não é? Paulo diz que ele era devedor desse evangelho, dessa mensagem. Filipe, me lembrei, para Natanael, vem ver, encontramos aquele de quem falavam os profetas de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa? Vem ver. Nós encontramos o Messias. Vem sentir o que eu estou sentindo. Vem provar o que eu provei, ver o que eu vi. Eu acho que está faltando isso. Está faltando. Não é? Porque quando a gente tem esse encontro com o Senhor, quando a gente tem as experiências com o Senhor, quando Deus ele se revela para a gente tem essa sede de levar esse evangelho maravilhoso e mostrar para as pessoas, como ele próprio diz, vem ver. Você não está acreditando? Não, vem ver. É isso que a gente precisa. Hoje, com a rede social, a gente tem essa ferramenta que eu acho que hoje é a ferramenta, né? No mundo que nós vivemos, não tenha dúvida. Porque o evangelho a ferramenta. É a ferramenta. Então, a gente ali, a gente pode dizer para aqueles que estão... Você não acredita? Vem ver. Vem conhecer. Vem caminhar comigo. Vem que eu vou te mostrar quem é Jesus. Eu vou falar para você o que Jesus fez na minha vida. Talvez as pessoas que estão nos assistindo agora, elas nos conhecem daqui do podcast, né, desse bate-papo. É claro que nós já demos testemunho em outros podcasts, como Na Real, lá com o pastor Ari, e pode ser que eles conheçam. Mas quer conhecer Jesus? Vem, caminha com a gente. A gente tem essa experiência com o Senhor e a gente pode mostrar Jesus através da nossa vida, através do nosso ato. E eu acho que isso que está faltando um pouco. Antigamente, a galera ia para as ruas, para as praças, e elas não queriam saber se elas seriam seguidas, curtidas, etc. Não! Elas queriam proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que hoje, nas redes sociais, o que acontece muito é que as pessoas, na verdade, não querem proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que muitos por aí querem é falar para serem conhecidos e receberem curtidas, receberem seguidores. E, na verdade, quem tem que receber seguidor é o Senhor Jesus Cristo. Nós pregamos o evangelho para que as pessoas conheçam Jesus e sigam o Senhor Jesus. Esse é o nosso papel, de anunciarmos Jesus, não para nós ganharmos seguidores, mas Jesus ganhar seguidores, para que um dia a gente chegue no céu, o céu vai estar lotado,
não de meus seguidores, mas seguidores do Senhor Jesus Cristo, que conheceram Jesus através de mim. Como Paulo fala, sejam meus imitadores, não meus seguidores, no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, ou em qualquer outra rede social. Seja meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Eu acho que tem duas questões aí que eu queria levantar para vocês, que, assim, hoje a gente presencia muito isso. Primeiro, evangelizar não é querer obrigar ninguém, não é impor a ninguém o meu modo de crer, né? A gente precisa saber diferenciar. Quando você evangeliza, fala do amor de Deus, você testemunha do que aconteceu com você, você fala da verdade do Evangelho, Cristo. Mas eu não convenço ninguém, você não convence ninguém, a gente não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Então eu acho que algumas pessoas, pastor Manu, de repente falta sabedoria nesse evangelizar, né? Daí eu acho que o motivo de surgir muitas brigas e muitos conflitos, porque chega uma hora que vira um debate de religião, vira um debate de credos e não se chega a lugar algum. Então, evangelizar é falar daquilo que você provou. Isso. É falar daquilo que você viveu e não impor nada a ninguém. Segundo, rapidinho para levar para vocês, a conversa está ficando boa. Vamos lá. Evangelizar da forma verbalizada, porque tem muitas maneiras de evangelizar, precisa ter coerência com a forma vivida daquele que evangeliza, né? Porque a pior coisa que existe é o indivíduo querer passar uma mensagem e falar uma coisa que ele diz ter provado, mas a vida dele mostra outra. Isso é terrível, isso, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso aí. Então, o texto ele é bem claro quando Jesus diz que o Senhor me ungiu, me capacitou, me separou, me chamou, e a gente pode estender bastante para pregar o Evangelho, boas notícias, boas novas, trazer coisas novas. O que a população hoje quer receber, está com sede, são de coisas novas, de boas notícias, porque de coisas corriqueiras que todo mundo já ouviu falar, o Evangelho é essa diferença. Portanto, eu vejo que, às vezes, depende o que você está oferecendo. Porque se você oferece algo que para a pessoa não são boas novas, e é coisa que ela já tem, ou que ela já adquiriu, ou ela tem condições de adquirir pela sua formação, pela sua profissão, trabalhando, com dinheiro ela vai conseguir. Então, às vezes, você oferece, evangelizando, um Jesus que vai te dar carro, que vai te dar casa, que vai te dar alguma coisa que aquela pessoa que estudou, se preparou, ela já tem, ou ela tem condições de realizar aquele sonho. Então, não é uma novidade. O que é uma novidade? É aquilo que ela tem dentro dela, que ela não consegue resolver, tem uma lacuna, um espaço no coração que é do tamanho de Jesus. Só ele vai preencher. Aí entra aquilo que vocês estão falando, que nós estamos comentando aqui. Falar da experiência. Eu era assim, eu sentia isso, eu vivia dessa forma, mas Jesus chegou na minha vida e transformou meu ser. Isso mexe com a pessoa dentro do quê? Do que você está vivendo. Por isso que eu entendo que evangelizar também é questão de relacionamento e fazer uma amizade, ter um contato, estar mais próximo, e ao mesmo tempo você vai falando. Você falar de uma novidade para alguém que não conhece você, é difícil ela acreditar nessa novidade. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com aplicativos, né? Estava conversando com o pastor Rômulo, e assim que eu comecei a trabalhar com aplicativo, eu trabalhava numa empresa, né? Saí da empresa, fiquei parado, e um amigo meu chegou e falou: Emanuel, por que você está com o carro parado aí? Por que você não trabalha com aplicativo? Eu falei: rapaz, não vou trabalhar não e tal. Eu não conhecia a área, né? Aí eu falei: não. Ele: mas faz um teste, cara. Faz um teste. Eu falei: tá bom, vou fazer um teste. Fiz um teste.
Só que antes do teste, eu falei, Senhor, eu estou entrando para essa área, eu não sei, não conheço, mas eu vi uma oportunidade de falar do teu amor. Porque trabalhando com aplicativo, eu vou receber pessoas no meu carro. Se for para eu entrar, conseguir a remuneração que eu preciso e tudo, eu quero entrar, mas não simplesmente para poder ganhar essa remuneração, mas poder falar do seu amor. Porque sempre que eu entro para uma empresa, eu coloco isso no meu coração. Senhor, me dê a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas. Se eu não falar, que elas possam olhar para mim e ver Jesus em mim. Aí eu estava conversando com o pastor Rômulo, algum dia desse, e ele falou comigo assim, Emanuel, tudo que se fala, você tem algo para falar, tem um testemunho para contar. Se a pessoa fala que foi disso, de tal, sei lá, de tal, andou em tal lugar, você tem algo para falar. Se a pessoa fala que é pobre, você tem algo para falar. Se a pessoa fala que é rica, você tem algo para falar. Se a pessoa fala que você que é flamenguista, que é flamenguista, tem. Se a pessoa foi do crime, foi para a segunda divisão, ele tem algo para falar. Tem alguma coisa. E aí eu falei, pastor, e tem acontecido algumas coisas comigo, porque eu comecei a rodar e as pessoas entravam sedentas no meu carro. Qualquer tipo de pessoa. Né? Qualquer tipo de pessoa. Pensa aí em qualquer tipo. Essa pessoa entrou no meu carro. E quando essa pessoa entra no meu carro, o que eu faço? O que eu faço quando a pessoa entra no meu carro? Ela faz lá o sinal, eu entro no aplicativo, seleciono e vou buscar essa pessoa. Quando essa pessoa entra no meu carro, eu abro a porta para ela com um bom dia. Algumas até ficam assim, você abriu a porta para mim? Eu sim, porque eu abro a porta por trás. Eu não espero ela abrir, eu mesmo vou e abro a porta para ela. Algumas pessoas ficam constrangidas, falam, poxa, você abriu a porta para mim. Aí eu, sim, por quê? Ela, não, porque ninguém nunca fez isso. E aí quando ela entra, eu falo assim, bom dia, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, que você tenha uma ótima tarde. A pessoa fica, meu Deus. E aí eu espero. E nisso que eu espero... O coração já está aberto para... a pessoa já sorriu para mim, a pessoa já vem falar alguma coisa. E nisso que fala, eu peço a orientação do Espírito Santo. Espírito Santo, me orienta a falar. Não permita que eu saia falando qualquer coisa, mas que as pessoas... Sabe que cada um está sentindo. Isso, me dê a oportunidade de falar do seu amor para elas. E aí, de repente, alguém lança alguma coisa. Ah, não sei o que, o dia hoje está um calor. Aí eu, realmente está um calor. E não sei, aí começa. E tal. Daqui a pouco está Jesus ali no meio. E detalhe, as pessoas têm saído chorando do carro. Chorando do carro. Algumas pessoas dizem o seguinte, que pena que a viagem está terminando. Porque eu queria continuar. As pessoas que pena. Sedentas. Aí eu pego um panfleto e dou o panfleto para ela. Um folheto, né? Dê uma lida nesse folheto. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Essa pessoa, ela pode ser qualquer uma pessoa. Só que ela vai aceitar esse folheto porque ela foi bem recebida ali. Certeza. E aí ela sai feliz, pega o folheto. Tem o endereço de uma igreja. Tem o endereço de uma igreja ali. E ela pode procurar. E aí eu quero falar para vocês, calma aí, eu vou falar. Eu vou falar, agora eu vou falar. Eu tava com saudade. Eu tava com saudade, agora eu quero falar bastante, vamos falar. Eu tô há 9 meses mais ou menos trabalhando com aplicativos. Até hoje eu tive 2.699 pessoas que entraram no meu carro. Isso, se eu for falar de um passageiro. Você anotou? Não, ou tá eles aqui. dão, O aplicativo dá a quantidade. Ele te dá. Isso, o aplicativo dá a quantidade de pessoas que passaram ali. Isso de viagens, né? Números de viagens. Porque cada viagem... Pode ter mais de uma pessoa. Pode ter mais de uma pessoa. Tem então, 2, 3, 4 pessoas. Vai variar aí da quantidade de pessoas. Aí, pensando em viagens, foram 2.699 viagens. Sendo que a gente pode jogar aí para 5.000 pessoas, porque isso aí vai dobrar, porque muitas viagens são 3, 4, 2 pelo menos, né? E aí, essas pessoas que entram no meu carro, todas, 2.699 pessoas, todas elas ouviram falar de Jesus. Não teve uma pessoa que entrou no meu carro que não ouviu, pelo menos Deus te abençoe. Vai com Deus, tenha um bom dia, Jesus te abençoe. Então, assim, eu coloquei no meu coração, eu falo até com a minha esposa, eu falo, amor, eu tô indo na expectativa de alguém entrar no meu carro sedento para eu falar de Jesus.
Porque eu não posso viver nessa terra sem falar do amor de Jesus. Eu recebi, de graça recebi. É um testemunho. Mais um. Maravilhoso. Mais um. Se ele for na praia, tem. Se ele está no Uber, tem. Gente, isso, a gente tem essa oportunidade, é o que a gente está falando. Será que a gente está falando desse amor de Jesus? Será que a gente tem exposto para o mundo quem é Jesus na nossa vida? Ou será que a gente está sentando no banco do ônibus, pegando um aplicativo, indo para alguns lugares e se fechando? As oportunidades estão aí. Lá no passado, a gente tinha a liberdade de fazer. Hoje não tem tanta liberdade, mas nós ainda podemos falar do amor de Jesus que continua transformando o coração do homem. Amém. O que precisa é de pessoas dispostas para falar desse amor. Como virão se não há quem pregue? Agora também é o seguinte, você começou falando aí da maneira como você recebe a pessoa, né? Com simpatia, com sorriso, com cortesia, etc. Isso ajuda muito. Não dá para falar de Jesus para alguém de maneira antipática, né? Sim. Carrancudo. Acusando a pessoa, dizendo que ela vai para o inferno. Se não se converter, ela vai para os quintos dos infernos. Quem que gosta de ouvir isso? Ninguém. Então, às vezes, o próprio jeito de evangelizar de muitos acaba gerando uma barreira no coração de muitas pessoas. Então, quer comentar alguma coisa mais, pastor, Não, sobre isso? acho que o texto segue evangelizar, segundo, para restaurar. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Eu queria falar um pouquinho de restauração. Quem é ungido por Deus precisa ser instrumento de restauração. Não é você que restaura, você é um instrumento. É alguém que estende a mão para uma pessoa quebrada, destruída, casamento acabado, destruída pelos vícios, enfim, o que mais a gente vê na nossa caminhada são pessoas precisando de restauração, gente decepcionada, inclusive gente precisando de restauração que até mesmo já passou pelo Evangelho, né? Se decepcionou com o Evangelho. Há quem diga, Manu e Rodrigo, que a pior decepção que o indivíduo pode ter é a religiosa, é a decepção em torno da religião, né? Porque o que se espera do que vem da religião, do que vem da Bíblia, do que vem da boca de alguém que prega, são coisas boas, que construam, que abençoem, que edifiquem, etc. E quando não vem isso, quando vem outra coisa... Quando é o contrário... a decepção é pior. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, e eu me lembrei também daquela parábola do bom samaritano, né? Que vinha passando pelo caminho, tinha lá um homem jogado, que havia tomado uma surra lá dos salteadores do caminho, e passou o sacerdote, quem sabe, em cima da hora para o culto, sei lá, estou especulando, vamos imaginar, passou o sacerdote, não falta 10 minutos para o culto, não vou perder tempo. Ele ficou preocupado com outra esse coisa. Bêbado, ou esse, sei lá, foi embora. Não deu a mínima. Depois veio o levita, também, quem sabe atrasado para um ensaio do grupo, para tocar, sei lá. Também não deu importância para o sujeito. Foi embora. Quer dizer, parece que o compromisso religioso desses dois, dessa figura usada na parábola do bom samaritano, o compromisso religioso era mais importante do que o cara que estava no caminho. Do que o próximo. Quem é o teu próximo, né? O texto fala isso. Quem é o teu próximo? E aí veio o samaritano e cuidou do sujeito, botou na montaria, levou lá para uma pousada, coisa do tipo, cuidou do cara, mandou cuidar do cara, só se tem alguma despesa a mais, pode cuidar dele que eu pago na volta, enfim. Então, às vezes, em nome da própria religião, você esquece do próximo. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho desse papel que o ungido tem de ser instrumento de restauração na vida das pessoas. Quem sabe até esse programa aqui está sendo, de alguma maneira, um instrumento
de Deus para estender a mão, estimular, encorajar alguém que esteja assistindo precisando de restauração. Fala aí, Rodrigo. Eu entendo que é ser o instrumento. Quem restaura é Deus, né? Mas se colocar na posição de um instrumento. Restaurar relacionamentos. Você pode ser o apaziguador, você pode ser a pessoa que vai conciliar, que vai trazer paz, que vai ter uma visão de fora para ajudar duas pessoas, às vezes, a se reconciliarem novamente. Não somente na vida conjugal. Tem pessoas que não se falam mais. Dentro de famílias, tem pessoas que brigaram por motivos, assim, coisas que não têm sentido algum. Mas elas não têm mais essa aproximação. Então, é uma restauração que eu creio que o ungido por Deus pode ajudar para fazer isso também. Eu posso contar mais um? Aconteceu hoje. Aconteceu hoje. Isso está fresquinho. Estou até emocionado aqui porque foi algo que aconteceu. Eu fui ao mercado hoje e assim que eu entrei eu vi um rapaz muito alterado por algum tipo de droga, bebida. E aí eu olhei para ele assim, eu estava entrando, eu olhei, aí eu falei, rapaz, como ele parece com um menino que morou próximo à minha casa há muito tempo atrás. Que era um menino muito gente boa, muito gente boa, e estava ali. E aí, de repente, eu olhei para aquele menino, quando ele virou para mim, era justamente esse menino. E ele estava lá todo alterado, falando com a moça. E aí, quando ele me viu, ele olhou, Emanuel. Ele saiu de onde ele estava, ele veio correndo. Deixou a confusão. Ele veio e me abraçou. Ele me abraçou, e ele estava com mau cheiro, estava largado, estava drogado, bebeu, ele estava muito alterado. E naquele momento, ele me abraçou com um cheiro muito forte, de bebida muito forte, estava sujo o rapaz. E ele me abraçou no meio do mercado. Me abraçou, eu falei, rapaz, como é que você tá? Tá tudo bem? Olha a pergunta que eu perguntei para ele, tá tudo bem? Ele começou a chorar, ele não tá nada bem. Eu não tô bem. Eu tô precisando de ajuda. Aí, nesse momento, eu não consegui, eu abracei ele, comecei a chorar, porque eu lembro dele, ainda muito novinho, menino que nunca que eu ia imaginar que eu ia encontrar ele nessa condição. E eu abracei ele, eu falei, não, rapaz, eu vou te ajudar, me dá seu contato aqui. Aí parei com ele lá, conversei com ele. Ele não conseguia falar de tão alterado que ele estava. Não sei se era droga ou se era bebida somente, mas parecia que era tudo junto. E eu abracei ele, eu falei, não, a gente vai caminhar junto, eu vou te ajudar, vem cá. Aí peguei o contato dele, passei meu contato para ele, aí orientei ele, que ele mora perto de uma de nossas igrejas lá de Jacarepaguá. E eu falei, olha só, vai na igreja, na quinta-feira a gente vai sentar, a gente vai conversar um pouco, né? E aí a gente foi trocando ideias ali. E tanto é que depois ele me ligou, eu saí dali e tal, ele foi para casa, e aí ele me ligou. Então, assim, nós fomos chamados para restaurar. E a gente não tem que escolher quem nós vamos restaurar, quem o Espírito Santo vai nos usar para restaurar. Se vai ser o cheiroso e bonitinho, ou se vai ser aquele que ninguém quer, que a sociedade não quer. O rapaz lá... Eu costumo dizer que nós não escolhemos o nosso próximo. Isso. Ele vem, ele se apresenta para nós. É Deus quem envia. Então, nós, como ungidos do Senhor, homens e mulheres, né, que foram separados por Deus, nós precisamos estar preparados para todo tipo de pessoa. Foi para isso que Deus nos chamou. Jesus, ele estava aberto para a prostituta, ele estava aberto para o cobrador de imposto, para o endemoniado, para todos que vinham a ele. Então, é ir a Jesus. Venham a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus estava aberto para aqueles que eram escória da sociedade. Sim. Odiados pela sociedade. Que não eram benquistos pela sociedade. Que as pessoas não queriam ficar nem perto. Os leprosos da vida. Né? Beberrões. Hein? Os beberrões. Os beberrões da vida. Enfim. Os persona non gratas da vida, da sociedade. Jesus nunca os deixou à margem. Jesus sempre chamou para perto. Aliás, aquela passagem de Mateus 11, 28,
Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é um convite exatamente para pessoas que têm essa necessidade. Mas vamos em frente. O texto fala também de libertação. Proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Esse propósito de unção, bem, para quem chegou agora no podcast, nós estamos falando sobre unção versus propósito. Para que nós queremos ser ungidos? Para que nós queremos ser cheios do Espírito Santo? E a gente vem comentando. O terceiro, libertar os cativos. Já foram citadas algumas situações estão aqui dentro de cativo, né? Mas quando você fala de cativeiro, de prisão, é muito comum as pessoas associarem, Manu e Rodrigo, a bebida, a droga, enfim, prostituição, esse tipo de coisa. Mas existem muitas prisões que vão além disso. Existem muitas prisões que acontecem na vida de pessoas socialmente aceitas. Bonitas, cheirosas, com recursos, mas são presas, são cativas. São pessoas que não se libertam das suas próprias misérias. Elas são escravas das próprias misérias, das próprias angústias, dos próprios medos, né? São pessoas cativas das próprias neuras, das próprias ansiedades, e por aí vai. São cativas. Isso independe de condição financeira ou não. Vivem dentro de prisões trancadas, prisões da alma, que não são libertas. Não são. Né? E a gente, repito, não tem a ver com grana. Não. Eu me lembro uma vez, eu fui fazer uma visita, deixa eu me contar uma história. Eu fui fazer uma visita a uma família no Arpoador. E aí o casal, eu fui mais um diácono da igreja, e chegando lá estava a senhora que nos recebeu. Rapaz, era um apartamento de frente para o mar, no Arpoador. Um apartamento gigante, enorme, uns tapetes enormes, de luxo no apartamento. Teve uma hora lá que ela mostrou o apartamento para a gente e tal. Realmente, uma coisa impressionante. E depois que o esposo mexia com exportação, um negócio desse. Depois que ela mostrou tudo aquilo, ela disse: "O senhor está vendo tudo isso, pastor?" Pois bem, nós somos escravos, eu e meu marido, nosso casamento destruído. E foi falando, filho nos vícios, a família destruída pela força do pecado, enfim, havia um contexto desse também naquela ocasião. Então, o que mais a gente vê são pessoas nos palácios da vida, né, nos lugares mais luxuosos, mas presas, cativas, e que precisam de libertação. Então, como ungidos de Deus que somos, nós não podemos nos intimidar diante dessas situações, achando que elas não precisam, achando que não, ela não vai precisar disso. Precisa. Então, o Senhor nos unge para que a gente proclame liberdade aos cativos. Fala aí, Manu. Eu estou pensando porque também tem os cativos religiosos, né? Aqueles que são presos à religiosidade. Tradições. Costumes. Isso. E Jesus, ele fala a respeito disso com os fariseus, né? Que eles estão presos a isso. Então, eles aparentam algo que, na verdade, eles não vivem aquilo de verdade, né? Que são sepulcros caiados, mas eles precisam viver aquela religiosidade porque as pessoas precisam olhar para eles, né? Só que no íntimo deles, eles são totalmente presos àquela religiosidade e eles não abrem mão da religiosidade. Nos dias de hoje, nós temos muito disso na nossa sociedade. Sim. Pessoas religiosas, né? Que, na verdade, não conhecem a Cristo verdadeiramente, que não se aprofundaram
no propósito que Deus tem para a vida delas. Mas elas são religiosas. As pessoas olham e algumas até admiram, né? Quando eles sobem, né, nos altares, nos púlpitos, as pessoas olham, mas na verdade a palavra não está ali, não está, porque eles são cativos religiosos, porque eles decidiram contradizer aquilo que o Senhor Jesus diz para fazer. O Senhor Jesus diz A, eles fazem B. E para eles aquilo é verdade. Por quê? Eles não querem abrir mão por uma série de questões. Questões de, como a gente falou no início aqui, de fama, de poder e etc. Presos a uma religiosidade que, se eles abrirem mão disso e viverem um verdadeiro evangelho, eles acabam. A fama acaba, os seguidores acabam. E eles precisam daquilo ali para quê? Para continuarem sendo conhecidos. Então, nos dias de hoje, existem aqueles que são presos à religiosidade. Eu estou falando de uma gama aí, de um grupo que se diz cristão, né? Não estou nem abrindo o leque para outras questões, de outras religiões, não. De religiosos, não. Estou falando nessa área que a gente conhece. Então, tem muitos assim a gente teve que precisam de libertação, né? Aí, Rodrigo, rapidinho. Como fazer para que esses sejam libertos, para que nós sejamos instrumentos para que esses religiosos sejam libertos? É uma pergunta aqui que me surgiu agora. Você tem que se colocar na brecha, se colocar à disposição, disponibilidade, comprometimento com a obra de Deus, com o Senhor, e Deus vai usar como instrumento. Nós tivemos 2 experiências, né? Já que é o dia de contar testemunho, vitórias, né? Experiência, vamos deixar só ele, não, só ele vai falar 6 testemunhos aqui, a gente conta só um. A gente teve 2 experiências, eu e Mary, em São Paulo. Teve uma época, de 2007 a 2010, eu trabalhei para uma empresa de São Paulo. Então, nós ficávamos, às vezes, uma semana lá a trabalho. Eles também vinham aqui no Rio. E, às vezes, nós passamos alguns finais de semana lá. Finais de semana. E o primeiro final de semana que a gente teve a experiência foi porque eu fui convidado para um aniversário de 1 ano da pessoa que era o patrão, com quem eu trabalhava. E me ligou na semana, falando, o aniversário é sexta-feira, tal hora. Aí eu falei, mas eu tenho que sair. Não, pode trabalhar até meio-dia, pega o carro e a família e vem. Falei, tá bom, eu vou com a família. Combustível pago, ida e volta. Falei, tá bom, eu vou. Ué, o cara é patrão. Patrão, liberou mais cedo, tá pagando combustível. Mas eu fiz uma festa? Coloquei, teve uma condicional ainda. Qual? Só se você fizer um culto lá na tua casa no sábado. Fizeram da igreja. Tá bom, tá combinado. Mas o cara convidou a vizinhança toda e o pessoal não foi. E eu tive que pregar. Pregou para ele. Vou ter que pregar para todos que estavam lá. Toda a vizinhança foi. A vizinhança lotou a casa. Sim. Tinha gente subindo pela escada na sala, a gente está lá. E no final a gente fez um apelo e teve uma pessoa que foi à frente para aceitar Jesus. Chegou na hora de confessar, ela não conseguia confessar. Não conseguia. E a gente orando. E aí ele confessou que ele não conseguia dormir. Porque ele estava passando várias situações lá que não dá tempo de a gente entrar em detalhes. E nós oramos por aquele rapaz. E tinha gente lá da família também. No outro dia, ele apareceu lá no domingo, 1h da tarde, pro churrasquinho. Teve um churrasquinho no domingo ainda. Chorando, querendo abraçar eu e a Mary. Porque ele conseguiu dormir como não dormia há muitos anos. Foi Deus que fez. Mas a gente se colocou na brecha. Aí voltamos 3 meses depois lá a trabalho. Uma pessoa que estava nesse culto ficou sabendo do testemunho do cara e nos ligou. Vocês estão em São Paulo? Estamos, eu fiquei sabendo. Vocês podem vir aqui em casa? Que eu quero que vocês orem por mim. E nós fomos. A casa, naquela época, valia alguns milhões. 5 carros importados na garagem. Uma empresária lá de São Paulo. Quando chegamos lá, a gente falou, o que está acontecendo? Eu não consigo dormir. É isso aí. E vocês oraram por aquele homem lá, e aquele homem... E eu sei a história dele.
o envolvimento que ele tem e por que ele não dormia. Mas ele conseguiu dormir e eu não consigo, eu tomo remédio, eu quero parar com isso. E nós vamos orar e oramos. No outro dia de manhã, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, ela ligou para a gente e falou: Amém. Dormi igual uma criança. Glória a Deus. São experiências que, se você tiver... Não, você falou uma coisa certa. A gente usa um termo assim bem religioso. Se colocar na brecha. Você estar ali à disposição. Sim. Deus quer fazer. Se colocar na brecha, para quem não sabe, você estar à disposição do Senhor para ser usado por Ele, para... enfim. E confiar em Deus, né? O texto segue, versículo 3, a consolar todos os tristes. E aí, quem é ungido por Deus também é alguém que se coloca à disposição para consolar as pessoas que estão entristecidas e abatidas. A gente sabe que o consolo pode acontecer de várias maneiras, né, Manu? Com certeza. Ele pode acontecer em forma de um abraço, ele pode acontecer em forma simplesmente da presença, pode acontecer falando, pode acontecer, enfim, demonstrando interesse, que se importa pela pessoa. Tudo isso é maneira de consolar alguém. Quem precisa de consolo é quem vem de decepções, quem está entristecido, passa por um luto, um luto. São pessoas que precisam de consolo. E quem sabe até a gente esteja falando de novo o programa hoje, eu acho que ele pode ser bem prático, aplicado, prático na vida de quem está assistindo. Por isso, de novo, como é que fala? Compartilha. Lembra? Compartilha isso aí, galera. Olha só, não esqueçam de compartilhar e dar uma curtida aí também, tá bom? Então aproveita. Você está sendo abençoado? Abençoe outras pessoas também. Os 3 Cs. Compartilhar, comentar e curtir. É isso aí, boa, que isso aí. Cara, os 3 Cs. Compartilha, comenta, comente e curta. É isso aí. Então não deixe de fazer isso agora. Tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas como você está sendo abençoado. Então comece a compartilhar aí, os 3 Cs. Compartilha, curte e comente. É isso aí. Vamos lá, galera. Então é isso, consolo. Quem sabe alguém esteja precisando de um consolo nesse momento. É verdade. Te decepcionou, enfim, se foi traído, traída e assim por diante. Bem, o texto fala: a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantado pelo Senhor. Só um comentário rápido sobre o carvalho. Uma quinta característica do ungido é que o ungido também frutifica. É alguém que dá frutos. Independente de onde esteja, ele frutifica. E aí ele usa a figura do carvalho, plantados pelo Senhor. Eu anotei algumas coisas aqui sobre o carvalho. São árvores fortes, resistentes, que duram cerca de 1000 anos. São mais resistentes ao fogo e às pragas, e também às tempestades. Os carvalhos são importantes porque são abrigo para muitos animais. Interessante. Então, carvalho indica resistência. Se a gente aplicar isso para a vida do ungido, para a realidade do ungido, o ungido também é alguém investido ou capacitado por Deus para resistir tempestades, suportar. Uma das principais estratégias de guerra, no embate, de luta, também é a resistência. Não é só o ataque, mas a resistência. Então, quem é ungido é alguém que resiste dificuldades, que não se dobra, que não se... Não investidas do inimigo. Ele resiste. Resiste. Enfim. Então, são algumas das finalidades de alguém que é ungido por Deus. Nós já estamos caminhando para o final, mas nós gostaríamos de deixar uma palavra para você que está acompanhando o programa. Peça a Deus que unja você
Peça a Deus que encha você do Espírito Santo. Porque se você for cheio do Espírito Santo, você vai ser alguém assim. Instrumento de consolo, de libertação, de cura, de evangelismo. Vai ser alguém de restauração, de frutificação, né? Não queira ser ungido para mostrar que provar alguma coisa para alguém, mostrar alguma coisa para alguém, não é verdade? É verdade. Então vamos falar com o pessoal aqui nessa câmera. Quer deixar uma mensagem final, Manu, rapidinho? Sim, sim. Você que busca ser ungido, como o pastor acabou de falar, busque, porque se nós buscarmos sermos ungidos, nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiro de água, que vai dar o seu fruto na estação própria, e tudo quanto nós fizermos, seremos prósperos. Nós seremos árvores que produzem bons frutos. Então, você é ungido, você vai produzir bons frutos. Se você quer ser ungido para aparecer, para ser quem Jesus não te chamou para ser, você vai produzir maus frutos, porque existe a árvore boa e existe a árvore má. A árvore boa dá bom fruto e a árvore má dá mau fruto. Então seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que seja realmente ungida para dar bons frutos. E que Deus abençoe a sua vida grandemente. Quero deixar assim, peça a Deus que encha você do Espírito dele, do seu poder, para que os propósitos de Deus venham a se cumprir na sua vida e na vida das pessoas. É isso aí, pessoal. Temporada 2025 começando então, através desse programa. Curta, comente e compartilhe. Que Deus abençoe você e até a próxima. Se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.